Bom, irmãos, não mantenhas, não vai? Para o estudo. Bom, está assim na próxima eleição, que é a chamada de eleição, se contra ainda bem realizado. A mim, nunca acredita, está assim a 50-50%. 50% não está acreditando como é tem, outro 50% está falando como não é tem. Bom, e a partir do momento que o Maru Sissoko embalo, que o Biagen então, tudo de domingo, se não espera, vai para eleições, via força, pensa de como é importante para guinenses prestar atenção na manga de candidatos que existem. E entre que candidatos que existem, a minha acredita de como Fernando Dias e alguém que mais tem estrutura forte entre eles. Para ver o que é, porque eu tenho uma máquina de que não estou chamando de a pica mais grande, que está atrás de Dr. Fernando Dias. Então, um candidato que não vai ter apoio sério, apoio popular real. Portanto, se palavras, se falas, não acredito de como e por ser muito importante no momento que nós vivemos. Não vai ter se voz dos momentos, não é, de se passagem, para ouvir que aqui e falar, e não acreditar de como e mensagens que pode mesmo ajudar o povo de Guiné-Bissau, pode sentir, não é, um bocadinho mais aliviado, para via a mim não está tendo dor de cabeça só mobile como ou pensa de como e por vir tem segundo mandato do Umaru Sissoko Embalo que ela está fazendo dor de cabeça. Nobre doutor Fernando Dias. Daí que não pedi povo de Guiné-Bissau, momento que nós estamos nele, e cada para minha boca cá está lá, dia de ganhar candidato, que outro é de mim, não, e momento de não unir, para não impedir para cá, ninguém garante queima, quando se queima, não sei de mufunesa, para nós tudo. Bom, que caos é mais conhecido para o Dr. Tapsate, que ainda parecendo como esse nome, Tapsate, é o nome que pudo vigorar durante essa campanha, não é? A hora que a campanha acabar, pensa como ele volta para esse nome normal, Fernando Dias da Costa. Bom, até ele e Tapsate. Bom, até ainda nesse caso. Tapsate manda uma mensagem para aqueles diferentes vozes que está falando como eles ser o único candidato e Domingos se mais espera e ponto final. Se quer ser o Domingos e que por ser mais outro, que mistura mais nome de outro. Só que, infelizmente, a tristeza de nós tudo, e bom, sempre não lembrantes, de mar está triste maneira que a Cadice Domingos passa. Mas marca purifica tudo hora na chora para ver que lá. Para ver que porque tempo não vai, não tem que arranjar outra alternativa para e poder substituir o Umaru Sissoko Embalo. Não que poder deixar o Umaru Sissoko Embalo na presidência da República. E essa insiste que ele e não continua a insistir que ele Sissoko que poder continuar na presidência da República. E tem que tirado, mas suma que sempre dá fala voz através de urna. Que é o único método que a mim está à prova. Nunca está à prova qualquer outro tipo de método a não ser que ele tire Sissoko na urna. Esse é muito importante para sempre, não vou te referir. Bom, e pedimos para não unir, não é? Para prestar atenção, para evitar radicalismo. Radicalismo no momento ali, e que a coisa que nasce do bom. Fernando Dias, por uma até que ser o melhor candidato se contra eleições facilam em outras condições. E ele próprio fala, esse canha palavras, essas palavras próprias de Fernando Dias, mas fala como e pensa de como para o momento que não vive e para próximos 5 anos, ele e alguém que está melhor posicionado para poder rebentar o funcionamento do Estado. Vou ver esse segundo mensagem. A mim vou ver outro falar com uma eleição que ela não captou de dias. Nem se ganha não roubar. A mim fala vos como para aqueles que vai quebrar. Alguém que cobra. Ele que talvez ele falou como você pega o nosso togogos. Mas tudo que tu pega no mundo ainda só falando bobi. Ai, tá ali. Então vamos pensar como o resultado que não na calura assim tudo sim. Noja. E está na terreno. A bota bem toma aquela.
Então, qual tipo de canhão que Davi quer? Não sei o que é canhão. A mim falamos como não Forças Armadas e Forças Armadas Republicanas, não Forças de Segurança e Republicanas. É possível com... Para que outro dia que está base? Meu irmão, ele acabará. O resultado que não é ali, aquilo que nasceu de nós, ninguém can mexer lá. Ou com tudo assim, ou com tudo assim. Ninguém can que não vou descansar. Então, vamos pensar como alguém responsável. Então, lá tem para como a mim ser o candidato. Que ela estava chegando no caminho e falou, como não disse que tinha resultado. Vou apontar domingo Simões Freire. Ser resultado. Hoje estão 48 deputados, a nós perdemos com deles. É o resultado que você tem vantagem. Para ver no sistema que nós estamos, a nível nacional. A nós, vamos apontar. A internet ali. Negar que não vota com o olha aí no canto que sala, nem no computador com cinta. Que ela nem usa no Portugal, não calcular. Bora ver por aquela. Bom, essa segunda mensagem também é super interessante, porque é um assunto que a gente está a papel nos últimos tempos, não é? A gente está a fazer manga de perguntas. Entre que perguntas a gente está a fazer a pergunta, qual que garantia que Fernando Dias poderá dar de como se ganha eleições o Marucana roubar? Ou qual que garantia que Fernando Dias poderá dar de como na segunda volta que Cana vai desistir para apoiar o Maru Sissoko Embalo? Bom, a mim me cedo porta-voz é Fernando Dias, mas sou minha analista, não podia analisar. Bom, primeiro pergunta, não vai começar para essa última pergunta. Qual que garantia que Fernando Dias na dá como se e vai segunda volta que Sissoko e Cana vai desistir, ok? Toma dinheiro de Sissoko para desistir, para Sissoko por considerar o vencedor de eleições. Bom, esse é muito simples, meus irmãos. Se Fernando Dias vai chegar a segunda volta e Fernando Dias, mas atenção, nós estamos a falar se contra e Bimbina tem segunda volta. Esse aqui que não vamos falar. Porque no momento que nós papelicemos, nunca pode dar vos garantia de como ainda tem segunda volta e Cana tem. Isso tudo também vai depender de como as forças de oposição também vai conseguir encontrar força, capacidade, inteligência, não é? Racionalidade para saber, para ter noção de perigo que nós estamos nele se contra o Maru Sissoko Embalo fica na presidência da República. Portanto, é bem possível ainda que e por vir que tem segunda volta, ninguém pode garantir nesse momento. E se uma nunca pode garantir você, nós estamos pensando na segunda volta. Então, pensando na segunda volta, a resposta é simples. Se Fernando Dias hoje como ele tem a chance real de substituir o Maru Sissoko Embalo, a Fernando Dias que por não ser também descarnou tem aqui ponto e desistir e vai tomar dinheiro de Sissoko e falando desistir na apoio, ou seja, quer dizer, esse grave, esse que tem mínimo de racionalidade que tem. Portanto, Fernando Dias, aliás, a mim próprio me pensa como vou desculpar e coluna. A mim próprio me pensaria como se Fernando Dias realmente me estive a tomar dinheiro de uma Sissoko Embalo para desistir e caos que não fazer. E muito menos hora que vim passa para a segunda volta, que não vim vai fazer. E cá tem essa pergunta, cá tem pergunta a resposta para ele simples. Não, Fernando Dias me pensa, nunca pode pôr mão na fuga para ele, mas como fala voz, amiga assim porta-voz, mas a hora que não fala de ponto de vista racional, e cá tem sentido para fazer. E é isso que me estou falando voz. Bom, em relação àquele outra pergunta que está a falar, qual que garantia que Fernando Dias pode dar de como o Maru Sissoko Embalo que não vai torcer o mundo na segunda volta? Epa, irmãos, pensa de como nenhum candidato que pode dar
nenhuma garantia em relação à questão. Porque até ali, que se vê, nenhum candidato é militar. Nenhum candidato, aliás, Siga Batista foi militar, mas não leita falar de como, ora que o ministro vai fazer política, você tem que despifarda. E despifarda, e sai, e gosta de fazer política, e ele gosta de militar. Mas você tem também Mário Famé, por exemplo, que foi militar, mas e deixa que é militar já está a fazer política ativa. Então, ora que nenhum candidato deles é militar, e ora que nenhum candidato deles e cá como por falar agora, e cá alguém que chega a admitir na qualquer tipo de violência no passado. Caçando eu como é que se não podia bem firmar no público, falar como bom, se contra minha voto roubado, na assumir como na liderar um levantamento militar na eleição. Até porque, claro, para já e cá de lei. Para além de que lá, mesmo que se não tenha naquele plano, será que irracional para se não vir para o público, vai falar como seguinte furtar um voto, não faz levantamento militar. E cá racional, não é? Portanto, meus irmãos, e tem coisas que simplesmente resposta ninguém quer por dar. De comando e na garantindo, não, garantia que por tem. Simplesmente, para a gente junta forças de oposição, para ver, e tem que maneira que alguém está soltando na urna. Porque tem maneira de furtar. Até porque isso é um sistema de contagem, um sistema, uma forma de contagem manual. Então, praticamente que é difícil a intursuma. É muito difícil. A não ser que o descuidar, eu tenho confiança por demais como não ganho, que fazer controle de nada, talvez. Mas, se de antemão, o desconfiar vai como se não na preparar fraude, monta um sistema de controle muito forte, se não can conseguir furtar. Portanto, o número hora que derrotado de uma forma muito duro e can ter maneira simplesmente de furtar e can poder furtar e can conseguir não fazer outra coisa. Então, ainda bem também só que certo resultado isso aí entrega aqui que não bem ganha a eleição. Isso é simples e claro. Nós te juntos, irmãos, vou subscrever o canal, vou escrever comentário, vou contar o que é que você pensa. Um abraço, dignidade e de amizade.